Que este tempo seja repleto de amor, alegria e união. Que esta data especial seja um momento de celebração em família, repleto de sorrisos e boas lembranças. Que receita doce, deliciosa e saudável eu posso fazer para minha família no Natal? Olá, dona Joana. Já sei como posso te ajudar. Olha o que eu preparei. 0 açúcar para Julinha. Já para o meu filho Cláudio, eu fiz um bolo de chocolate sem lactose. E para você, Ana, eu fiz um cheesecake adoçado com estévia. Que delícia, vovó, tá muito bom. Eu aprendi com uma amiga, tudo 0 açúcar. E ainda várias receitas sem lactose. Gostou? Mas mãe, quem que é essa sua amiga aí, hein? A amiga é secreta, mas os ingredientes são low açúcar. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Fala pessoal, que bom ter vocês comigo aqui no meu podcast, o podcast Danilo Palma. E hoje, é claro, um podcast mega especial. Eu tô retomando aí, depois de um tempo, algumas pausas, vários projetos aconteceram. E é claro, hoje nós retomamos o nosso podcast com uma data muito especial, porque além daqui do YouTube, nós tivemos hoje cedo na Rádio Essência, com o lançamento do nosso podcast na Rádio Essência FM 98.5 e também 102.5 para quase todo o interior do estado de São Paulo. Então também já quero aproveitar esse momento para convidar você para se sintonizar na Rádio Essência, baixar o aplicativo e, é claro, ficar conectado com a frequência que é a essência da vida, a Essência FM Campinas. E quem está aqui comigo hoje no meu podcast? Pastor Josimar Fonseca. E aí, pastor, tudo bem? Tudo legal. Privilégio voltar no novo estúdio. Novo estúdio, novo projeto. Coisa linda. Agora com a parceria da Essência, né, a frequência da vida. Não só falando para quem está conectado pelas redes sociais, mas para quem também está no carro, está em casa, está no trabalho, está numa guarita, enfim, em qualquer lugar, falando de Deus, levando graça, trazendo alegria, esperança, notícia e favorecendo todo mundo com a informação precisa. E é claro, nós podemos aí, você pode se conectar com a gente em todas as nossas ferramentas, Instagram, Facebook, aqui no canal do YouTube. E é claro, para você que está conectado com a gente também pela TV Cultura Paulista, para mais de 98 cidades. Tudo bem? Meu pastor Josimar Fonseca aqui com a gente. Bater um papo gostoso e abençoado, né, pastor? Privilégio demais, privilégio gracioso estar de volta a essa mesa, novos estúdios, mesma realidade, né? Uma entrevista com você. Eu espero ser bênção para todo mundo estar conectado. Eu tenho certeza que as pessoas vão sair daqui muito mais impulsionadas para viver o melhor de Deus, o melhor de sua própria vida. No último podcast que nós gravamos, pastor Jossi, nós tivemos quase 2 horas de bate-papo, falamos sobre um monte de coisa, contamos tua história. Inclusive, eu quero convidar você que está com a gente pelo YouTube, tem um card aqui para você clicar e acessar o nosso primeiro podcast, que é um podcast que foi incrível também. Foi bacana demais, hein? Foi muito top. Foi muito bom, foi muito uma bom. Uma hora. 1h40. Nossa, é tempo. A gente quase dividiu em 2 para tentar compor todo o processo ali, mas que legal. Acabamos ficando com o projeto. Espero que seja bênção para todo mundo que está assistindo e lá ver o que a gente já gravou
e que coisas novas fluam agora, né? Amém. Muita coisa aconteceu, né, pastor, de lá para cá. Dentre elas, eu queria começar falando sobre o projeto de evangelização que a Família da Fé tem realizado. Inclusive, no último mês aconteceu uma grande concentração Lá no na Campo cidade Grande. de Campinas, no Campo Grande. E eu queria começar falando exatamente sobre isso, dessa importância do processo evangelístico. Hoje que é muito difícil, não se vê mais as igrejas como antigamente, Sim. fazendo esse processo de evangelização, de apoio, suporte pastoral. Qual que é a importância da igreja nesse momento, pastor? Na realidade, só pode ser igreja se a gente for igreja para fora, né? Igreja para dentro é o inverso da realidade do chamamento de Deus para todos nós. Todo organismo vivo, ele cresce, ele amplia, ele se manifesta, e todo organismo que está doente, ele definha e morre. Quando a gente olha para dentro e trabalha para dentro, a gente começa a morrer, porque você deixa a essência do chamado do Senhor para nós, que é id. Existe um id. Por todo mundo. Por todo mundo. Pregar Você evangelho. vai levar a pregação da palavra, fazer discípulos, curar as nações, batizar no nome dele, levar cura. E assim, a nossa essência, não é trabalhar para resolver as nossas lutas, dificuldades, não é trabalhar para a nossa vida dar certo. Só tem sentido todo o processo quando a gente trabalha para o próximo, para o outro. É lógico que hoje a demanda é muito grande em todo o processo, né? Você começa disponível para alguns e de repente você tem uma multidão. E no processo da multidão, se você não tiver muito cuidado, você acaba se perdendo, distanciando, gerando hiatos. Então, o grande teor desse processo é que a gente sempre foi uma igreja para fora, né? Tem o lado de dentro, mas voltado para fora. Tem a ambiência interna, mas sempre sem perder o foco no externo. Você tem aquela coisa de guardar o que é essencial, que é dentro, mas levar para fora o que você recebeu de graça. Então, no último mês que passou, a gente recebeu uma oportunidade ímpar, né, aqui na cidade, de poder fazer esse trabalho com um presente que a gente tem, que é o Church Truck, que é uma carreta. Não sei se enquanto a gente fala dá para pôr a foto. Dá para colocar foto. Tá a foto aí no ar já. Para a gente mostrar como ela é fechada, depois como ela fica aberta. É uma espécie de transforme que abre a parte lateral, abre e forma o palco da frente, puxa a parte de trás, forma o palco para trás, abre o teto, sobe o som, o LED com a iluminação. E você tem um palco, se eu não estiver errado, de 12x8 ou 10x8, mais ou menos assim, com um palco com som, luz, telão e uma perspectiva de atender pelo menos umas 8 a 9 mil pessoas, com gerador de energia próprio, né? E você pode parar em qualquer lugar, num prazo de 2h30 a 3h30, você monta uma estrutura, e aí você alia essa estrutura para você fazer uma peça de teatro, uma entrevista de atletas como fizemos agora, uma pregação da palavra, um testemunho, música, filme. E aí, quando você alia isso a uma realidade de fazer uma ação social, você tem uma amplitude para tocar a sociedade de forma inteligente, graciosa, bendita. Então, abriu-se essa porta, a gente teve que montar tudo em poucos dias, mas foi muito gracioso, né? Você vê tudo aquele processo gigantesco, com brinquedos, atendimento social, médico. Você tinha dentistas, você tinha oftalmos, você tinha pessoas fazendo... Faculdade de Anguera também esteve presente, levou né? os médicos, o exército estava lá, teve banda do exército. Teve banda do exército, guarda municipal, bombeiro, aí pessoas para fazer tratamento do cabelo, corte de cabelo. O pessoal fica bonito também, manicure, né? Pedicure, aí teve cursos, palestras, tirar documentos, brincadeira com criança, praça de alimentação, né? Atendimento pastoral. Então, uma gama de coisas que foi proporcionada aqui naquela região para mais de 400 mil pessoas, levando esperança, levando alegria. Que é uma das maiores regiões da cidade de Campinas, né, pastor? Sim.
levando esperança, alegria, levando a palavra de Deus. Juntei um grupo de pessoas da igreja com lideranças para bater de porta em porta, para fazer uma oração na cada casa, para levar um livro nosso de presente. Inclusive tem um dos livros aqui, ó. Esse livro aqui nós demos mais de 400 livros de presente. Deixa eu pôr aqui nessa câmera aqui, ó. Essa daí. O Luan fazer o corte pra gente. Esse é um livro que eu escrevi há 10 anos atrás, lancei agora, já campeão de venda, né? Indo para a 2ª edição. Nada vai morrer no seu colo. Se alguma coisa que você gerou com muito sacrifício, ela veio a óbito, a gente tem um Deus que resgata histórias, reescreve histórias, realinha projetos, e esse livro aí vai abençoar muitas famílias. Esse é o grande objetivo do processo. Amém. E nós vamos falar desse livro já, hein, pastor? Com certeza. Isso aqui é uma história longa de vida e é uma obra que ficou 10 anos na gaveta, mas agora a gente conseguiu tornar ela palpável. Agora, falamos do livro agora, que a gente vai falar já dele. Ação social, projeto, pastor sênior da família da fé, esposo, pai, amigo, irmão, filho. Como conciliar todos esses ambientes somente em 24 horas, pastor Josi? Acho que é uma pergunta que todo mundo deseja fazer para o pastor. Eu acho que não existe uma engenharia para isso. Eu acho que você encabeça literalmente quem você é, a essência. Existe uma essência em você. Então, essa essência, ela nutre todas as manifestações. Então, não adianta você, tipo assim, sou conferencista, eu sou músico, eu sou escritor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas dentro a essência é ruim. Você tem uma habilidade de fazer alguma coisa, mas a essência não é plena, perfeita, pura, real, palpável, concreta, pé no chão. Então, eu me catalogo desta forma. Eu sou uma pessoa simples, com objetivos muito claros, e eu entendo que sou um servo de Deus, sou alguém a serviço dele, para o que ele quiser fazer da minha vida. Aí, nessa manifestação, eu sou filho do seu Fonseca, da dona Deja, que é em memória, eu sou irmão do Ed e do Alex, aí sou genro do Roberto da Neuza, sou cunhado do Marcelo, sou esposo da Roberta, que é um presente que Deus me deu, sou pai de 2 criaturas maravilhosas, que é a Bela e o João, que é a coroa da minha vida, da minha história. Aí sou pastor, né? Sou pastor, e sendo pastor, sou pastor de uma igreja, aí sou pastor de pastores, e sou um mensageiro que Deus levantou para levar a palavra da esperança, da graça, aos 4 cantos das nações. Então, eu, quando estou em casa, sou Josi. Quando estou com a Beta, sou esposo. Quando estou com o João e a Bela, sou pai. Eu sei, é como os gomos de uma tangerina, né? Sabe se tem aquele equilíbrio, né? Eu sou uma tangerina que tem vários gomos, que para cada hora você tem que tirar a manifestação para aquele momento ou para aquela condição, sem nunca perder a essência, sem nunca deixar de entender de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu estou indo, né? Porque muitas pessoas, quando elas são levantadas para um processo, elas acabam se confundindo no papel, né? Um cara pode ter uma função e ele achar que ele é a função, né? Você, por exemplo, um político, né? Um prefeito, ele é prefeito enquanto ele está no cargo e na cadeira. Quando acabou o mandato, acabou o mandato, a gente trata ele como prefeito porque governou, mas ele não tem mais a autoridade que ele encabeçava, porque ele estava na função. Ele deixou a função. A função faz, mas eu não sou a função. Compreende essa realidade? Então, assim, forte isso, eu sou pastor, mas em certos momentos eu tenho que ser marido, tenho que ser pai, outro sou amigo, né? Cada realidade demanda sua manifestação, sem se perder, porque você pode estar vestido de uma coisa que pode te levar ao caos, de você achar uma coisa que você não é. Você está investido. Então Deus me fez seu servo, seu pastor, líder do seu rebanho, mas se ele tirar a mão da minha vida, acabou. Se ele tirar a unção da minha vida, quem sou eu? Então eu gosto dessa frase das Escrituras, quando Davi diz assim, né? Ele está diante de uma realidade, e aí o Senhor diz assim para ele: fui eu, Davi, que te tirei de trás das ovelhas da casa do seu pai e te fiz assentar no trono do meu povo,
para governar a minha nação. Eu te tirei de lá. Então, eu não gosto de pensar na possibilidade de desagradar a Deus, de não corresponder à graça que Ele tem investido na minha vida e me perder no processo. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Gosto de pensar nessa realidade descrita na carta de Hebreus, lá no capítulo 11, verso 27, quando a Bíblia vai falar sobre a liderança de Moisés. Então fala vários aspectos. Ele preferiu deixar de ser filho da filha de Faraó. Ele fez muitas coisas, mas tem uma coisa que está lá no texto que é lindo, assim, ele via aquele que é invisível, que é a maior manifestação dele. Ele falava, ele via, ele caminhava com aquele que para os outros não é visível, mas para ele Moisés era visível. Essa é a minha realidade de vida. E nessa realidade, pastor Josi, o pastor já visitou diversos países, né, em todo mundo, né? Alguns. Eu me recordo quando nós nos conhecemos e o pastor estava de viagem acho que foi uma das primeiras vezes que o pastor foi para o Japão. A viagem mais gostosa que fiz na minha vida. Já fui 5 vezes. 5 vezes para o Japão. Acabei de ir esse ano outra vez. Foi novamente. E já estou convidado para agosto do ano que vem voltar. Olha que bênção, pastor. E eu quero voltar, quantas vezes Deus me permitir. E nessas viagens todas, em todos esses processos, esses projetos que Deus tem te colocado, qual foi assim, comenta com a gente uma das experiências mais marcantes assim nessa tua trajetória. Pode ser como pai, como pastor, como palestrante, como escritor. Qual que te mais marcou assim? Como pai foi quando levei as crianças a primeira vez na Disney. Levar meus filhos diante de uma realidade que você vê pela televisão, você vê pela informação, publicidade, e aí você introduz eles dentro daquela realidade. E aí o João era muito pequenininho, a Beli também, e eles disseram assim, quando é que eu vou ter altura para ir nessa montanha-russa? E essa minha resposta, ela foi marcante, falou assim, você vai vir tantas vezes aqui que você nem vai lembrar desse dia. Porque o que pode parecer muito difícil, porque para mim, por exemplo, quando menino, você sabe que as pessoas sonham ir no campo de futebol, dirigir habilitação, várias coisas. E uma coisa que eu não pude sonhar na minha realidade de infância é com essa realidade de ir à Disney, né? Uma coisa que, para mim, a realidade, aquilo era uma coisa impossível. Sim. Aí eu era adulto, fui convidado para uma conferência da Igreja Nazareno, já era pastor, e quando estávamos na América, nós viajamos por 9 estados durante 45 dias, pregando, cantando. Meu Deus. Nessa ocasião, eu ministrei para 45 mil pessoas cantando com meus 2 irmãos, eu e o Alex, na Conferência Mundial da Igreja Nazareno. O reverendo Robert Collins Jr. era vivo, presidente do seminário, hoje já falecido. Ele disse assim, no fim da viagem, eu vou levar vocês à Disney. Eu falei, oi? Então eu fui lá quando era adulto. E eu me diverti como uma criança. E eu disse um dia, quando lá, um dia eu vou trazer meus filhos aqui. Parecia uma coisa tão impossível, então tornou-se uma realidade. Eu estou falando de uma experiência dessa de viagem, né? De ver a possibilidade de o que para mim foi muito longe, que era impossível, para os meus filhos uma realidade muito diferente. Uma extensão de identidade fortíssima, né, pastor? Muito, muito graciosa. Então, isso não faz ninguém nem mais nem menos. Estou falando de uma experiência que a gente tem. A experiência espiritual, eu já pisei em algumas nações, mas a experiência mais impressionante que eu tive foi também na América. Eu tenho várias, mas vou citar essa da América, que eu fui pregar numa conferência também na Igreja do Nazareno. Essa conferência eu preguei 3 dias com tradução, e na última noite o superintendente chamou o pastor Collins e disse, hoje à noite eu quero que o Josi pregue em português. Eu não quero que ele pregue com tradução. E tínhamos no auditório um grupo de umas 4 pessoas que falavam português. Nós tínhamos uma maioria que falava em espanhol, que veio para aquela noite, e a maioria das pessoas em inglês. Então nós tínhamos umas 800 pessoas no mesmo ambiente, sendo que a maioria falava inglês,
ok? Uma grande parte falava espanhol, quase 30%, e mais 4 que comigo compunham a fala em português. E ele falou para eu pregar em português para esse grupo de fala hispana e o inglês. E ele pegou a palavra e disse, olha, vamos ter um culto, o culto vai ter canções em português, canções em inglês, canções em espanhol, mas na pregação o José vai pregar em português, porque eu não quero que vocês entendam a fala dele, mas capte o espírito que ele carrega. Ele queria que aquela igreja fosse visitada pela unção de Deus que marcava a nossa história como igreja e ministério. E eu preguei nessa noite uma mensagem de uns 40 minutos em português para muito mais de 800 pessoas. E quando terminou a mensagem, as pessoas se levantaram e vieram ao altar, tanto americanos quanto hispanos, Pessoas foram daquele impactadas. distrito, né, foram impactadas. E uma choradeira. Eu fiquei impressionado, né? Achei que Deus tinha me usado, mas achei também assim, ninguém entendeu nada. E quando eu fui à porta, as pessoas começaram a me cumprimentar e diziam assim, o seu espanhol é perfeito. Aí os irmãos americanos diziam assim, o seu inglês é perfeito. Uau. Então naquele dia a gente viveu uma manifestação de um milagre de um Deus que pegou a voz da pregação e pôs no idioma que aquelas pessoas precisavam entender e ouvir. Então isso é uma marca muito sobrenatural do meu ministério, da minha vida. Eu guardo isso com uma memória muito graciosa, né? As pessoas que estavam lá hoje estão no Senhor, mas isso não é uma coisa que marcou demais a minha vida, né? Com o pastor Collins, Dona Francis, que eram as pessoas que estavam comigo, o Alexandre. Foi uma coisa muito impressionante. Uma visitação do céu, como dizem Atos, quando eles falaram em línguas, mas todas as pessoas, cada uma entendeu no seu próprio idioma. Então, é uma glória manifesta de Deus de uma forma tremenda. Essa é uma delas. Mas eu tenho outras muitas para falar. E além da familiar, da ministerial, já são 23 livros, né, pastor? Sim. 23 livros escritos nos últimos anos. Sim. Aqui a gente não vai nem falar de DVD, de banda celebrar, não dá pra entrar. Isso Nós vamos viajar aqui. É uma parada muito ampla. Ele já tem muito tempo. Pastor, 23 livros. Hoje no Brasil, o Brasil que é um país muito difícil, a questão da literatura, da construção literária, quando nós falamos de livros e lançamentos. Quantos livros já foram vendidos ao todo, assim? O pastor tem uma ideia, assim, mais ou menos, ou não? Desses últimos aqui, eu já te dou o número já, que tem 2, que são os 2 últimos. Mas os outros 21 livros para trás, eu já vendi de cada livro uma média de mais de 150 mil livros. 150 mil livros. De cada livro. Quais são os principais temas hoje mais abordados no livro? E qual que é a essência da evangelização em cima dessas literaturas, pastor? O livro Como Viver Acima dos Problemas, esse já vendeu mais de 200 mil cópias. Uau. E da pandemia para cá, eu fiz 40 mil cópias desse livro e dei 40 mil livros. Como é que foi? Na pandemia a gente não tinha muita condição de coisas que eu fiz. Eu troquei um livro por 1 quilo de alimento. E fui fazendo o livro e trocando. E fui trocando, e fomos trocando, e fomos doando. E nesse livro em particular, se somar isso com o que vendeu, tem mais de 200 e tantos mil livros vendidos. E assim, meu ministério nessa área, ele é um milagre. Porque nunca tive editora secularizada, nunca tive editora musical. Então, por exemplo, existem CDs nossos de louvor que venderam mais de 50 mil cópias do Celebrai no tempo da música. E eu tinha, na época que ainda havia CD e DVD de mensagens, Fernando. Eu tinha, por exemplo, 40 DVDs de mensagens escolhidas, 40 mensagens, eu tinha 2.000 cópias de cada mensagem feitas. A mensagem Catando Gravetos, ela vendeu umas 10.000 mensagens em VHS e depois DVD. Só essa mensagem, né? Isso
Hoje não dá para mensurar porque mudou muito, né? Hoje é tudo Digital, arquivo, streaming, Spotify. arquivo, Spotify. Mas naquela época você numerava, né? Cada impressão. Por exemplo, eu acabei de lançar esse aqui, eu fiz 5.000 cópias desse livro e já foram. Nada vai morrer no seu colo. É. E foi esse que, inclusive, foi utilizado no processo evangelístico, né? Eu senti de Deus de dar de oferta 400 livros para 400 famílias. Amém. Eu não estou nesse processo por venda de livro. Todo o valor que eu arrecadei com CD, DVD, VHS, essa parada, eu pus tudo no evangelismo, nos eventos, chamava Celebrar em Concert. Eu pus tudo nessa parada. Esse aqui eu acabei de lançar, né, em dezembro do ano passado. Esse já está na 2ª edição, esse livro aqui, ó. Vou ali para ver. É o Devocional Minuto de Fé. Deixa eu colocar ele também para. Ok. Vou colocar. Esse aqui, o Minuto de Fé, ele é um processo que nasceu dos vídeos, né, pastor? De um minuto. Isso aí a gente deve muito para Vitória Quintal. A Vitória ajudou a gente demais. Porque a Vitória recebeu os vídeos de 1 minuto e começou a transcrever. E ela entregou pra gente cadernos transcritos dos vídeos de 1 minuto. Uau. Aí eu peguei e falei, poxa vida, vai virar um book. Então esse aqui já estamos terminando a 2ª edição, fiz 5.000 cópias de cada, já foram 10.000. Está indo para a 3ª edição, né, do Minuto de Fé. E ele tem uma série que é de capa de luxo, dura, né? E essa aqui é a mais comercial. São 365 mensagens de 1 minuto e fé. Todo esse processo permitiu a gente comprar as câmeras do nosso Ministério de Mídia, que são aquelas Blackmagic. A gente tirou dessa parada. A gente fez ação social com a pastora Melissa, né? Que cuida daquelas casas que tem as crianças. Casa Mel, Casa Sonho, Casa Esperança. Inclusive, ela vai estar com a gente no podcast. Ela é uma bênção, né? Fizemos agora esse trabalho lá no Campo Grande. Para você ter ideia, as pessoas pensam que é simples, barato. Nós gastamos um bom dinheiro. Sim. Pelo menos uns 15 mil reais de recurso foi posto para poder fazer tudo, né? Porque tem comida, tem água, aí tem camiseta, aí tem as equipes de música que a gente trouxe. Ninguém tá pagando cachê de nada, mas você tem que custear, tem transporte, pagar, alimentação. É isso aí. E assim, dar uma oferta e estamos tentando fazer a coisa funcionar. Então, o processo literário que a gente estabeleceu, eu fiz porque eu queria fazer os eventos do Celebrar e não tinha dinheiro. A igreja não dava dinheiro. Começou o processo de... Então eu comecei... Criou um processo para subsidiar. Primeiro eu comecei pedindo ofertas para os irmãos que eram empresários para poder custear. Depois eu passei a fazer material de fita cassete, depois vídeo, depois CD, depois DVD, depois livro, depois chaveiro, camiseta, boné e foi embora. E assim, eu criei muitas marcas para poder esse processo andar. Houve uma época que eu fiz um adesivo que chamava 100% de Jesus. Foi o primeiro. O primeiro, 100% de Jesus. Aí colei uma pancada de adesivo, talvez uns 50, 100 mil adesivos, 100% de Jesus. Mas eu não sabia que Deus tinha uma bênção maior. Aí veio nas mãos de Deus. Isso virou febre. Pastor, sabe onde eu vi o adesivo nas mãos de Deus? No Paraguai, pastor. Até cavalo Paraguai teve. Exatamente o adesivo. Aquele adesivo. Eu colei, Paraguai, a gente colou 7 milhões de adesivos. É muito louco. Foi muito adesivo. Eu tive um amigo que ele me ajudou. Ele tinha ajudado aquele adesivo Deus é Fiel. Quando ele viu o nosso adesivo, falou, vou te ajudar. Aí o que ele me fez? Ele deu as bobinas que tinha aquele vinil para poder imprimir. E eu tinha um parceiro aqui americano, o cara falou assim, eu vou te dar as impressões, você paga o custo. Aí eu tinha o vinil, ele tinha as máquinas, eu custeava os processos e distribuía. E começamos. 7 milhões é muito adesivo. Aí foi assim, foi muito louco. As pessoas vinham buscar de milhares. Não, eu tava um ano passado, inclusive, foi ano passado isso. Aqui ainda tem muito adesivo nas mãos de Deus. Claro. Se você chegar na Argentina, você vai achar. Se você chegar na Colômbia, você vai achar. Na Colômbia, uma igreja nossa, uma igreja irmã, ele tem
parede principal escrito nas Nas mãos de Deus. Aí coloquei em ônibus, Que incrível. coloquei em guinchos, coloquei em carros, motos, capacete. Cara, virou febre. Até Aí hoje. lancei em português, lancei em inglês, né? Até um cara que ele faleceu, um príncipe, ele deu um adesivo das mãos de Deus para um doutor da Unicamp, e o cara falou para ele assim: esse adesivo tá errado. A conjugação tá errada. Nas mãos de Deus só tem uma mão. Aí o cara me ligou e falou assim: cara, seu adesivo tá errado. Eu falei: no quê? Nas mãos de Deus e só tem uma mão. Eu falei: não, tá certo. Uma mão para você ver e outra para você lembrar que ele tá na sua cabeça. Olha, forte Entendeu? demais. Então, assim, foram coisas que Deus ajudou a gente. Não vendemos esses adesivos. Hoje eu estou com um projeto novo, que é Declaro Jesus, é um novo adesivo. Nós já colamos aí uns 10 mil adesivos. Só que, assim, nós estamos tentando gerar uma identidade de que nós não temos lado. Nosso lado não é religião, nosso lado não é a minha igreja, a sua igreja, a nossa igreja. Nosso lado é Jesus. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o ímã da nossa vida. Ele é a rocha que sustenta a nossa história. E com certeza, através de todas as ferramentas, pastor, nós acabamos gerando evangelização. Sim. E como o pastor ele entende hoje, qual é a visão do pastor Jossi hoje, quando nós falamos da importância de utilizar as ferramentas da comunicação como instrumento de adoração? Nós temos a música, nós temos o livro, às vezes nós temos os podcasts, nós temos conteúdo digital. Qual que é a tua visão hoje quando a gente fala de tecnologia e de adoração? Eu acho que, assim, é só uma evolução dos processos que não são de agora, são antigos. Lá em Abacuque, no Velho Testamento, lá atrás, escreve a visão, para quem passar até correndo possa ler. O outdoor nasceu ali. É verdade. Né? É que quando você vai amadurecendo, você vai compreendendo que literalmente não há nada novo debaixo do sol. Só vai se evoluindo. Só evoluindo. A revelação e o aperfeiçoamento vai chegando à medida que o entendimento vai se abrindo e a gente vai ganhando novos contextos, né? Você tinha, como é que você ia no banco, numa fila, você vai no celular. Faz tudo pelo celular. Você faz pelo celular. É uma evolução de uma coisa que já existia, né? Eu brinco com a molecada. O meu filho falou assim: você veio usar sapatênis agora. Eu falei: você é louco, mano? Usei sapatênis quando eu era garoto. Aí ele falou: como? Eu falei: que chute. Jogava bola, era freio de bicicleta, entendeu? Era chuteira, era chinelo, era corretivo que a mãe usava e também usei para ir na igreja. Usei muito que chute, pastor. Então, é uma evolução. Então, não tem como a gente estar alienado dessa realidade que comunica, né? Em 2011, eu fui com o Ricardo Rocha à maior conferência de tecnologia na América, lá na Califórnia. A NAB Show. Ele me levou, eu já estava pastoreando a Família da Fé. Eu fui com ele, porque ele queria ver câmeras. Nós chegamos lá, foi louco. O que era o processo? Era um boneco de uma pessoa com o celular na mão. E a frase era assim: esse é o futuro. E o que o cara estava dizendo? Que a tecnologia ela ia sair da TV, do canal de TV. E é para palma da mão da pessoa. Palma da mão da pessoa. 2011. E é o que acontece hoje. Hoje chega 2023. Quem é que assiste TV? Tipo assim, fica na frente da TV. Sim. As pessoas assistem TV pelo celular. Cara, liga o iPad, liga o celular. Pronto. E o cara assiste o que na TV? Inclusive, os canais que não estão migrando para as plataformas estão quebrando. Igual o Starbucks e o Subway, tá? O Subway tá falindo. Por quê? Porque mexeu em coisas que não deveria mexer. Ou não se adaptou à realidade que deveriam se a essa adaptar. Transformação. Então, você precisa entender as leituras dos tempos. E o meu professor, o meu mestre, ele diz assim, que a maior ferramenta da gestão é você não ter nada ad eterno. Faz uma coisa para esse momento, entendendo que a cidade pode mudar,
né? As pessoas podem migrar. Por exemplo, a Mesbla. Tinha uma loja na cidade chamada Murici. Quem é a raiz sabe do que eu estou falando. Lá no último andar tinha um sorvete que era só Jesus da Glória. O que é Murici hoje? Nada, só memória. Uma fotografia. É verdade. Então, existem coisas que, se você não se atentar, elas tiveram luz durante um tempo, né? O Opala. Quem tinha um Opala 41S era a magnata. Caravan. Né? Meu pai tinha uma Caravan. Caravan. Você põe a família inteira na E Caravan. tinha porta-mala pra colocar o cachorro ainda. Cara, que louco. O que é isso hoje? Nada. É verdade. Mas deixou de existir? Não, evoluiu. Então, a evolução desse processo, ela é assustadora. Hoje, por exemplo, os vídeos de 1 minuto, eu já tenho eles sendo produzidos em todos os idiomas. Eu já tá nas nossas redes, se você olhar, já tem 1 minuto de fé em inglês, já tem em espanhol, já tem ele em mandarim, já tem ele em japonês. Tudo por uma inteligência artificial. Então, tem o lado bom e o lado perigoso? Tem. Porque alguém pode pôr uma parada que você não falou dentro da parada. E aí você vai ter que ter uma credibilidade muito grande. Mas se a gente usar isso para o bem, não tem limite. Que é exatamente nosso assunto, um dos pontos que eu ia abordar agora. Inteligência artificial está tomando conta do processo. Ela não é nova, você sabe que ela não é de agora, ela é da década de 60, né? Na verdade, Só que agora, a junção de muita informação. Só que agora ela é a palavra da vez, igual a parada do 3D. A parada do 3D é lá de 1950. Agora que explodiu. Agora que explodiu. E existem coisas que, se você lançar agora, elas não vão emplacar. Alguma coisa, o Blu-ray, eu acho que ele foi lançado na hora errada. Foi. O mercado não absorveu, e em cima veio uma nova plataforma, acabou com o Blu-ray. Engoliu o Blu-ray. Engoliu, né? A Blockbuster, ela teve a chance de ter a Netflix na mão. Os caras queriam se acoplar a eles e não foi. A Blockbuster acabou, a Netflix está aí. Então, existe todo um processo criativo, evolutivo, e você precisa estar antenado. E assim, tudo que pode ser usado extremamente para o benefício e para o bem, tem uma vertente que pode cair no equívoco, no erro, no mal, e a gente tem que estar muito atento para esse processo. A gente está vendo hoje com essa inteligência artificial a construção de vozes. Então a pessoa vai lá, pega a voz, por exemplo, do pastor José e constrói uma narrativa que pode ser completamente diferente. Isso é uma preocupação grande, né, pastor? Em todo lugar, e toda vez que mexeu em alguma coisa, você teve que lidar com algumas realidades, né? Isso é muito... Agora, que tem um viés muito gracioso de aperfeiçoamento para chegar nas pessoas, para influenciar, para fazer o bem. Poxa, eu acompanhei a cirurgia do professor, nosso professor amigo, Dr. Nivaldo Baldo, que amicíssimo do seu pai. Teve aqui no podcast com a gente. Que coisa linda. Na primeira versão, na primeira temporada, vai estar na segunda também. Ele tem que estar, ele é um gênio, viu? A gente falando tem que sair de cena para aquele homem derramar. Mestre, né? Ele mestre no processo. Ele é fora da casinha. É fora da casinha. Ok? Então, assim, mas a cirurgia dele foi feita via robótica. E o médico que operou ele, se eu não estou equivocado, porque a memória pode falhar, Dr. André, que é uma das maiores autoridades dessa área, já fez mais de 7, 8 mil cirurgias à distância por robótica. Você consegue entender? O teste é pegar via robô à distância uma uva com uma Thompson e tirar a pele da uva. Uma perfeição muito absurda. Monstro de realidade. Tecnologia. Agora, isso pode ser usado para a ciência do bem, né? Mas tem coisas que podem ser usadas para o mal. A gente tem que ter a sabedoria de como gerir, né, esse processo. E falando em sabedoria e falando também da essência do bem e do mal, pastor, nós estamos vivendo aí uma guerra, Israel, Hamas, todo um processo muito forte, agressivo, que isso está impactando todo mundo. Como que isso impacta a igreja hoje aqui no Brasil? Primeiro, nós temos que lembrar que o cenário espiritual está costurando um tecido de fundo que vai dar no fim de tudo.
Na volta do mestre. Isso aí é muito importante as pessoas entenderem. Para mim ainda não é o princípio das dores. Não quero discordar de ninguém, nem entrar em polêmica. Eu acho que é só a tela de fundo do pincel que agora vai criar esse cenário que não é tão longo, nem tão distante, é para já. Mas esse fundo precisa estar manifesto. Eu tenho 3 pensamentos sobre o processo. E assim, vou falar com muita calma para não entrar na via da polêmica de depois uma coisa boa e para o aspecto da discussão negativo. Para mim, Israel ficou discutindo política interna e lutando internamente por direita, esquerda, direita, que deixou de se atentar para muitas ideológico, realidades. ficaram no ideológico. E aí não se atentou para essa realidade que está em torno. Um viés. Segundo viés, Israel estava atento, deixou acontecer para agora também cirurgicamente fazer os cortes. Que está sendo feito. Terceiro, Deus pode estar empurrando todos nós para essa página da tela final para tratar com a humanidade. Porque assim, não é comum o que está acontecendo. Você chega em Foz, alagamentos, enchentes terríveis. Você chega aqui em Campinas, dias estávamos indo para São Paulo, pedras que pareciam ser atiradas pela mão de uma pessoa. Parecia aqueles cubos de pedra de gelo que põe no copo. Aí você chega, dias atrás eu estava no Canadá pregando, aí Nova York debaixo de água. Aí você pega Nova York esses dias, nevasca para arrebentar. Aí você pega 10 milhões de pessoas vivendo em Nova York, 12, 13, 14 milhões de ratos. Aí você vai para a Austrália, festação de rato, acabando com lavoura, miséria. Aí você vem tufão, furacão, processo do El Ninho, e assim, muita coisa mexendo com as estruturas. Aí você vem para a sociedade. Famílias destruídas. As pessoas estão num nível tão doentio do processo que elas, até coisa que é insana, tá fazendo parte da conjuntura do absurdo. Você tem ele e ela, você tem homem e mulher, e aí as opções que as pessoas têm, cada um tem. Mas os caras querem mexer na literatura, não tem mais minha mãe, não tem mais meu pai. Eles querem. Isso está acontecendo nas escolas hoje, né, pastor? Uma desconstrução da nossa história de gente, de povo, humanidade, de cultura. Né? Nós temos uma cultura, não somos Paraguai, não somos argentinos, somos brasileiros. Uma cultura. As pessoas estão querendo destruir a cultura de uma nação, de um povo, né? Para construir uma realidade absurda de. Você vê, nós estamos evoluindo tanto e ao mesmo tempo emburrecendo de uma forma absurda. Chega a beirar a insanidade. Então, isso é muito preocupante. Por quê? Porque você vê que esse cenário está se compondo para um desfecho. E ali nesses ambientes tem palestinos graciosos, judeus graciosos, europeus que vivem ali, americanos, graciosos e inocentes, né, pastor? armênios, todos no mesmo ambiente onde a religião ou onde o viés da intolerância está manifesto. Então, o cara vai mexer com um povo, maltrata a criança, violenta a mulher, joga mísseis em pessoas que não tem nada a ver com o processo, sem pensar. Aí você pega o Hamas, né? Eles têm $1 bilhão anual. Em vez de cuidar da água, do infraestrutura, povo, estão no viés da guerra, viés da... Então do tem um ódio. cenário aí é um do viés ódio, do ódio, né, pastor? Do ódio terrível. Sim. Por sua vez, Israel é obrigado a revidar, se defender. Aí fica uma guerra daqui, de lá, eu apoio para cá, eu apoio para lá. Isso é de esquerda, é de direita. As pessoas, elas se esquecem do ser humano, do simples, singelo ser humano. E elas se esquecem que nós estamos em 23, se esquece que 3 anos atrás nós estávamos todos na mesma panela lutando pelo Covid ou contra o Covid. Não aprenderam nada com essa realidade. Não vivenciaram nada com o tanto de gente que se perdeu, que sofreu por essas questões que envolvem política, empresas multibilionárias vendendo seus produtos.
E que quem padeceu foi o simples, o homem. Então, assim, cara, nós precisamos acordar porque nós não temos muito tempo e não dá para brincar mais. Verdade, pastor Jô, sem falar em muito tempo, nosso tempo chegou ao fim aqui. Poxa, que pena. Uma pena, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Vamos marcar um outro? Vamos marcar um outro pra gente falar. Ó, pastor, olha, só pra ter uma ideia, a quantidade de perguntas que eu tinha elaborado, eu não cheguei nem na metade. Pai Celeste. A gente tem muito para falar, muito para compartilhar, e eu espero que as pessoas compreendam que tudo que a gente está construído aqui tem um viés da solidariedade, da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Amém. Pela nossa vida. E a coisa mais importante aqui não é o meu lado político, meu lado religioso. O mais importante aqui é o que cada pessoa que está lá em casa precisa. Um pouco de paz, um pouco de esperança, um pouco de alegria, uma porta de Deus aberta para ela respirar, encontrar graça. E sempre gosto de pensar nisso, que as nossas orações, quando feitas, elas têm que ter esse viés, elas vão virar poderosos testemunhos. Então, minha oração para quem está assistindo, conectado, e onde chegar esse bate-papo, essa conversa, essa reflexão, redunde em muita gente levantada pela graça, abraçada pela misericórdia, sustentada por Deus, sabe? Que as pessoas parem de procurar lugares onde elas se sintam confortáveis e elas encontrem lugares onde elas são inseridas. Que as pessoas parem de trabalhar por dinheiro e passem a trabalhar por propósito, porque propósito leva à provisão. Que as pessoas parem de olhar para seus ambientes de dores, angústias, e elas compreendam que o que determina a nossa história não é o que aconteceu com a gente, é como a gente reage ao que está acontecendo. E a Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Okay. Amém, pastor. Obrigado, muito mano. Bom, obrigado, viu? Obrigado por beijo ter para vindo. você que está assistindo, obrigado por esse momento precioso. Tamo junto. Tamo agarrado. junto, pastor. Tamo junto. E aguardo as outras 365 perguntas. E olha, vamos fazer assim, ó. A galera que tá aqui conectado com a gente, quiser mandar a pergunta, eu já vou pedir uma nova agenda com o pastor Jossi, e aí você pode mandar eu pergunta aqui ao vivo para ele. Perfeito. Tá bom? Obrigado para você também que tá conectado com a gente no nosso canal do YouTube, pela TV Cultura Paulista. E amanhã nós estamos com mais um podcast aqui para você, e na próxima semana na TV Cultura Paulista, pastor Jossi. Só para fazer um adendo. Essa primeira deu quase 45 minutos. É o primeiro tempo de um jogo de futebol. É só o primeiro tempo. Então tem que ter o segundo tempo, em nome de Jesus. Valeu. Beijo. Obrigado, galera. Beijo, pastor Jossi. Um abraço para você. Obrigado pela tua companhia. Estamos na essência, hein? É isso aí. Essência 98.5 e 102.5 também, FM. Tamo junto. Valeu, galera. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Receita doce, deliciosa e saudável eu posso fazer para minha família no Natal? Olá, dona Joana. Já sei como posso te ajudar. Olha o que eu preparei. 0 açúcar para Julinha. Já para o meu filho Cláudio, eu fiz um bolo de chocolate sem lactose. E para você, Ana, eu fiz um cheesecake adoçado com estévia. Que delícia, vovó, tá muito bom. Eu aprendi com uma amiga, tudo 0 açúcar. E ainda várias receitas sem lactose.
Gostou? Mas mãe, quem que é essa sua amiga aí, hein? A amiga é secreta, mas os ingredientes são no açúcar. Olá, boa noite, tudo bem com você? Espero sinceramente que esteja tudo bem. Muito prazer, eu sou Marcos Oliveira, que alegria poder estar falando com você aqui. Desde já quero agradecer a oportunidade de poder entrar no ambiente onde você está. Estamos iniciando aí o podcast, estreia hoje, o podcast do meu grande amigo Danilo Palma, e para mim é uma grande honra poder estar aqui falando com você, fazendo essa abertura, mas também falando sobre algo muito legal, muito importante que está acontecendo agora. Afinal, gente, está chegando o Natal, né? Nessa época tão esperada por todos nós, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a gente fica nessa expectativa aí ao Natal, como é que vai ser, já começa os preparativos, já coloca as luzinhas ali na casa, já vai enfeitando tudo, já vão pensando no presente do amigo secreto, e pois é, né? É um motivo e um tempo de muita alegria. Além disso, também, muitas pessoas ficam com um coração aí solidário, querendo ajudar. É algo que nos transforma. Essa época que vai chegando agora, a gente começa a sentir algumas coisas boas, né? Muita gente fala que é uma energia boa e tudo mais, mas a grande verdade é que nesse mês de dezembro, a gente fica mesmo com o coração mais voltado a ajudar as pessoas, coração ainda mais solidário, né? Então, falando sobre isso, eu quero dizer uma coisa para você que talvez você já saiba, mas é sempre bom a gente trazer a memória, né? Estamos falando aqui de Campinas, e aqui em Campinas nós temos mais de 1.200.000, quase chegando a 1,5 milhão de habitantes aqui. Uma cidade muito próspera, muito bonita, uma cidade que me acolheu muito bem, não só a mim, mas toda a minha família, e vivemos muito bem aqui nessa cidade tão abençoada por Deus, né? Mas sabemos também que há muitas pessoas que precisam de ajuda. Nós sabemos que existem as ONGs, são quase que 300 ONGs aqui registradas, direitinho, legalizadas na cidade de Campinas, e nós somos gratos a esses voluntários, né, que fazem um trabalho tão bem feito para poder ajudar essas pessoas que tanto precisam de ajuda. Talvez você já conheça alguma dessas ONGs, talvez você até ajude já alguma dessas ONGs, e que bom que você faz isso, porque quando a gente dá é muito bom, né? A gente mais recebe do que... A gente fica pensando assim, como eu vou dar alguma coisa pequena, mas a gente recebe tanta coisa boa em troca, na verdade. Então, eu quero te convidar, na verdade, para que você possa fazer parte, junto com a gente, de um trabalho social que nós fazemos aqui na cidade de Campinas. E você é o meu convidado especial para ir um pouquinho comigo aí nessa viagem, né? Hoje, como eu disse, são muitas ONGs que têm trabalhando continuamente, diariamente, para poder ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos. E também temos aquelas famílias que precisam ser acolhidas, e nós não podemos esquecer dos mais velhos. Pois é, porque muitos deles não conseguem mais se locomover, alguns estão em casa, e é muito bom quando a gente vai fazer uma visita e dar um abraço nessas pessoas, né? Então vamos aproveitar essa época agora, final de ano, e nós queremos ser a ponte entre você que pode ajudar e aquela pessoa que precisa de ajuda. Porque muitas vezes nós queremos ajudar, temos a disposição, temos o recurso, mas fala, onde nós vamos, né? Para quem nós vamos ajudar? Quem é que precisa de ajuda? Eu não quero entregar para ninguém assim que eu não conheça. Então nós queremos ser a ponte entre você e aquela pessoa que precisa de ajudar. Talvez o inverso também é o contrário, né? De repente você precisa de ajuda, mas não sabe onde buscar ajuda. Então nós queremos ser a ponte entre você que precisa de ajuda e aquela pessoa que pode te ajudar. As redes sociais nossas estão aí, nós fazemos parte de um projeto muito bonito aqui em Campinas, chamado Artistas em Ação, onde nós ajudamos ali, começamos um trabalho muito bonito, mais forte, intensificamos, na verdade, na época da pandemia, quando começou a pandemia. Então nós ajudamos muitas famílias e assim nos aproximamos ainda mais da comunidade. Então esse trabalho não se restringe somente a um bairro. Hoje nós estamos fazendo um trabalho aqui na região do Parque Uziel, onde são quase 100.000 habitantes só nessa região aqui, né? E também estendemos o projeto para a região do Campo Belo, que fica ali pertinho do aeroporto. Então nós temos muitas famílias ali que a gente vem ajudando. Nós vamos cadastrando essas famílias, indo nas casas, procurando saber qual que realmente é a necessidade que cada família tem, porque dessa maneira a gente consegue fazer um acompanhamento. Porque nós já atendemos pessoas que achamos, a necessidade é uma cesta básica. Aí entregamos uma cesta básica, uma boa cesta básica, mas depois estava lá a pessoa vendendo a cesta básica.
Então, muitas pessoas diziam assim, não entrega para esse não, porque ele sempre faz isso e tudo mais. Então, o que nós fazemos? Nós vamos então até a casa, até a família, conhecemos ali a realidade, procuramos fazer um bate-papo com essa família, conhecer quais realmente são as necessidades. E por que eles estavam colocando a cesta básica para vender? Então, aí onde nós descobrimos que a necessidade, na verdade, não é o alimento, mas a necessidade, na verdade, é um medicamento, são fraldas e coisa e tal. Então, o que a gente faz? Quando nós recebemos, então, uma doação, nós pegamos a doação e aí já sabemos qual é a família que nós vamos direcionar. Então, tem famílias que precisam de móveis, tem famílias que precisam de fraldas, medicamentos, as outras são alimentos mesmo, mas eu quero te dizer que além disso, além dessas coisas materiais, tem muitas famílias que precisam de atenção, que precisam de um abraço, de um aperto de mão. Então que nessa época agora, não só agora, mas que esse seja o start na sua vida, que você possa procurar saber como é que eu vou até uma pessoa dessa, como é que eu vou entrar, nunca entrei numa comunidade, eu posso chegar lá assim do nada, né? Tem pessoas que têm receio, têm medo, mas o que acontece? Nós queremos fazer essa ponte também. Você pode se unir a nós nessa rede do bem, vamos dizer assim, né? E então, com Artistas em Ação, marcamos, você vem, conhece o nosso projeto de perto. Eu quero conhecer as famílias cadastradas. Nós levamos vocês até algumas famílias para que você possa conhecer a realidade deles, né? Porque tem muitas pessoas que moram. É meio assustador a gente pensar nisso, né? Mas tem muitas pessoas que ainda nesse ano de 2023 moram em barraquinhos de madeira. E não é porque elas querem estar nessa condição, é porque realmente elas não conseguem ver ali na frente. Então, no caso do nosso projeto, além disso tudo que eu falei até agora, nós procuramos fazer o quê? Ajudar a reformar a casa dessas pessoas. Algumas dá para reformar, mas a grande maioria não. A grande maioria a gente precisa derrubar o barraquinho, levantamos ali uma casa de alvenaria, um lugar mais digno, né, para que as pessoas possam habitar. Normalmente nós procuramos socorrer os órfãos, as viúvas, e tem muitos órfãos também que são órfãos de pais vivos, né? Crianças que foram abandonadas pelos pais, que vivem com os avós, ou que vivem com os tios, com as tias. Então, procurando saber um pouco mais dessa realidade, aonde eu convido para que você possa ir com a gente, ver tudo isso de perto, você vai ver que assim, que não é somente uma cesta básica, um brinquedo, coisa parecida. Quando você entra na casa, no ambiente, eles te recebem muito bem. E as crianças já vêm, elas te abraçam. Então, é quando eu disse lá no comecinho, e às vezes a gente recebe, a gente fala assim, eu estou dando, mas acaba que a gente recebe muito mais, exatamente por isso. Porque você vai lá para levar alguma coisa e de repente você recebe um amor genuíno, sabe? Uma gratidão genuína, algo que não é forçado. As crianças vêm, te abraçam, os mais velhos choram. Porque quanto tempo que não tem uma visita em casa, alguém que vai lá e chama pelo nome, sabe? Você chega lá, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Irmã Rita, vem cá, vem aqui. Aí eles já começam a reconhecer a sua voz. Então isso é muito bom. E uma vez que você começa a fazer um trabalho social, você não para mais. Por quê? Porque isso é muito gratificante mesmo. Então, de repente, reforço o convite aqui, de repente você é um profissional em várias áreas, de repente você é pintor, eletricista, encanador, eu trabalho nessa área de construção civil, eu quero ajudar, como é que eu faço? Você pode. Olha, eu não tenho como doar nada, não tenho um recurso financeiro agora, não tenho dinheiro para fazer uma doação, mas você pode doar o seu tempo. E o seu tempo vale muito para essas pessoas, pode ter certeza disso. Então, que você possa fazer o bem para aquelas pessoas que precisam. De repente, não é nem com a gente. Talvez uma outra ONG aí pertinho de você, uma outra entidade que esteja aí ajudando as pessoas. Então, procure esses lugares, procure saber como é que eu faço. Olha, eu quero ajudar de alguma forma. Então, com a gente, fica o convite aberto para que você esteja não somente doando, mas que você venha. De repente você separou um brinquedo, quer entregar para alguma criança, para alguma família, então vai ser muito bem-vindo a sua visita. Eu vou levar você até essas casas e você vai entregar os presentes, tá bom? Anote aí o número que está aparecendo na sua tela, que é o meu número de WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp direto para mim, tá bom? 19991683453. 19991683453. E nas redes sociais você procura aí por Artistas em Ação e no site artistasemação.com.br.
E eu deixo vocês agora com uma entrevista incrível do meu amigo Danilo Palma. Tem convidado especial, não vou falar quem que é, porque você precisa assistir. Então que Deus te abençoe e que seu Natal seja um Natal de muitas bênçãos e que o Senhor se faça presente na sua vida.